Mais de 34 milhões de brasileiros ganham a vida como autônomos no Brasil. A maioria se vira em pequenos serviços, os famosos bicos. Com base na nova lei trabalhista, o governo federal regulamentou esse tipo de contratação. Walter trabalha como mecânico durante o dia. Nesse emprego, ele tem a carteira assinada. Mas nas horas vagas, ele aproveita para fazer uns bicos como garçom. O trabalho autônomo ajuda a complementar a renda. Ajuda demais. Quando você tem uma semana que você não faz uma extra no serviço de garçom, pesa na despesa. Você sente dentro de casa, com os filhos, na parte de alimentação, de tudo. Você sente bastante. No último dia 24, o Walter e mais de 34 milhões de pessoas que trabalham como autônomos tiveram uma boa notícia. Foi publicado no Diário Oficial a portaria que regulamenta esse tipo de atividade profissional sem vínculo empregatício. Agora, o Walter espera que a mudança traga bons frutos. São muitas as pessoas que hoje em dia dependem dessa renda, né, que vivem disso, que não tem o fichado, que vive só do serviço de garçom. E a gente conta muito que isso dê certo sim, para que ajude no conjunto todos, né? Para esse advogado trabalhista, a regulamentação vai trazer mais segurança para o profissional autônomo. A portaria, ela vem, na verdade, regulamentar as novidades da reforma trabalhista. Então, ela mostra como que os contratos devem ser feitos e os detalhes dessa contratação. Na verdade, não chega a ser uma novidade, mas tem um efeito de orientação. O trabalho autônomo se caracteriza por ser uma prestação de serviço, sem carteira assinada. Ele pode até ter regras e metas a serem cumpridas, mas não tem uma rotina fixa de trabalho. Relação diferente do trabalho intermitente. O autônomo, ele não está protegido pela CLT, na medida em que não é uma relação de emprego. Já o intermitente, ele tem a proteção da CLT. Ele tem a carteira de trabalho assinada, mesmo que ele seja chamado de forma esporádica pelo patrão para trabalhar, e ele ganha proporcionalmente, né, com base em horas ou diárias. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, mais de 60% da população empregada no mundo, ou seja, 2 bilhões de pessoas, estão na economia informal. No Brasil, essa informalidade chega a 46%. Um homem foi preso neste domingo acusado de estuprar um menino de 12 anos em Ceilândia. De acordo com a Polícia Militar, o garoto saiu em busca de madeira para uma fogueira que ele montava com a família. Ele demorou, um dos tios foi atrás e achou o menino com vários machucados em uma rua da vizinhança. A criança contou o que aconteceu, a polícia militar foi chamada. O estuprador foi preso tentando pular o muro de uma casa. Ele tinha passagens por furto, tráfico, homicídio e receptação. Fim de semana violento em Planaltina, uma mulher morreu depois de ser atingida por uma bala perdida em uma pizzaria. No núcleo Bandeirante, a Polícia Militar acabou com uma festa regada a drogas e bebidas em uma escola pública. A festa foi no Centro de Ensino Médio 1, no núcleo Bandeirante, na tarde de sábado. De acordo com a PM, dentro da escola estava acontecendo um evento de som automotivo, com aproximadamente 300 pessoas e 50 carros, um deles roubado. Depois de uma denúncia anônima, policiais foram até a escola e constataram o uso de bebida alcoólica. Também foram encontradas porções de drogas, como maconha e cocaína, além de lança-perfume. O organizador da festa disse que o evento, chamado Primeiro Encontro Beneficente dos Rebaixados, havia sido autorizado. Os jovens foram liberados e ninguém foi preso. Já em Planaltina, Luciana Evangelista Duarte, de 39 anos, morreu depois de levar um tiro no abdômen dentro de uma pizzaria na quadra 5 da Vila Buritis. Um homem de 47 anos que estava ao lado dela levou um tiro de raspão no braço. A suspeita da polícia é que os tiros tenham sido disparados em um bar que fica ao lado da pizzaria. A polícia investiga o caso. Até agora, ninguém foi preso. Em nota, a Secretaria de Educação informou que os organizadores da festa foram alertados pela direção da escola sobre as regras para a realização do evento, que incluem a proibição de uso e venda de bebidas alcoólicas. Ao perceber o problema, a própria direção chamou a Polícia Militar. E a Câmara dos Deputados pode votar nesta semana o projeto que regulamenta o transporte de cargas. A proposta era uma das demandas dos caminhoneiros para pôr fim à greve. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente aqui novamente. Será que vota nessa semana, Renata? Sim, Rodrigo, a pressão está muito grande, né? Então a expectativa é que sim, que vote. Então esse texto define regras para o transporte de cargas, seja de autônomos, de cooperativas ou mesmo de empresas. Traz também medidas para aumentar a segurança dos caminhoneiros, aumentando penas em casos de roubos ou furtos de cargas e também determinando aí como deve ser os seguros
os seguros contratados por esses motoristas. Há também uma expectativa que essa semana haja uma sessão mista no Congresso Nacional com deputados e senadores para que eles possam apreciar aquelas medidas provisórias assinadas pelo presidente Michel Temer, também para beneficiar esses caminhoneiros, fazendo parte aí desse processo de negociação. Então, entre essas medidas estão aquelas que determina que 30% do frete contratado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, seja para motoristas autônomos. Segundo essa medida, os transportadores não serão contratados por licitação. Tem também a MP que institui o valor mínimo do frete. Então, segundo esse texto, a Agência Nacional de Transporte Terrestre vai publicar 2 tabelas por ano, em janeiro e em junho, com os preços mínimos desses fretes, levando em consideração, isso é importante, o tipo de carga, o custo do óleo diesel e também os valores dos pedágios. E, por fim, aquela proposta que estende para as rodovias estaduais, distritais e municipais a dispensa de pagamento de pedágio do eixo suspenso dos caminhões, que é uma das principais reivindicações desses grevistas. Então, no caso dos caminhões que estiverem sem carga, eles não vão pagar pedágio. Hoje, esse benefício é válido somente para as rodovias federais. E para compensar, a gente lembra que para compensar essa redução aí de 46 centavos no valor do diesel, o governo já havia anunciado cortes no orçamento. Então, vários programas sociais serão prejudicados, programas voltados para o combate de violência à mulher, programas voltados também para o combate de drogas, alguns programas do SUS. Então boa parte social aí de projetos que seriam beneficiados vão ter esses cortes para poder compensar aí esse valor de mais de 9 bilhões de reais com a redução de 46 centavos do diesel. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, chegou a hora do Congresso também mostrar serviço? Mas está difícil, né? É difícil. É difícil trabalhar no Congresso Nacional em qualquer tempo, né? Mas num ano eleitoral como este, ainda mais de Copa do Mundo, etc., está cada vez mais difícil, né? Muita coisa para o governo, que o governo propõe, até os próprios parlamentares propõem para votação, e há muito pouco tempo útil, né? A gente verifica que este mês, por exemplo, é um mês de festas juninas. Os deputados querem estar onde o povo está, e para ser visto, para pedir voto, para começar a sua campanha. Depois vem Copa do Mundo, enfim, vai ser difícil mesmo para o Congresso Nacional cumprir essa pauta de votações. Mas a gente espera, né, Rodrigo, que eles tenham a consciência, que parlamentares tenham a consciência da necessidade de se honrar esse compromisso que foi assumido perante os caminhoneiros que fizeram aquele movimento. Agora, o que os parlamentares, o que o Congresso deveria fazer, além de votar esses projetos, era também aprovar todos os projetos que forem necessários, inclusive do ponto de vista do orçamento, para viabilizar a ferrovia no Brasil. O que essa greve de caminhoneiros conseguiu demonstrar enfaticamente é que o Brasil está dependente do transporte rodoviário de cargas, e isso não pode acontecer, até por uma questão de segurança nacional, até por uma questão de segurança da família brasileira. Precisamos de ferrovias cortando todo o território nacional e não apenas de caminhões. Para falar em Copa do Mundo, uma portaria publicada hoje no Diário Oficial estabelece horário diferenciado para funcionários públicos do governo federal durante os jogos da seleção brasileira na Copa da Rússia. Nos dias de jogos, pela manhã, o expediente começa às 2 da tarde. Quando as partidas forem à tarde, o expediente termina à 1. As horas não trabalhadas terão que ser compensadas até 31 de outubro. A Copa começa no dia 14 de junho e o primeiro jogo do Brasil cai no domingo, dia 17. A seleção enfrenta a Suíça às 3 da tarde, no horário de Brasília. E a seguir, artista holandês ocupa o espaço do Museu Nacional com um dinossauro gigante reciclável. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.